Quem foi Cã? O que realmente aconteceu na tenda de Noé? E o que poderia levar um homem justo e íntegro como Noé a lançar uma maldição sobre o próprio neto? No episódio de hoje do TC Histórias Bíblicas, vamos explorar um dos momentos mais enigmáticos e perturbadores das Escrituras. A história e a maldição de Cã não são apenas um relato de desonra familiar, mas também uma reflexão sobre as consequências devastadoras que o uso do álcool pode ter até mesmo sobre os mais justos. À medida que seguimos a ordem cronológica da Bíblia, vamos mergulhar na cultura e nos costumes da época para entender o que realmente estava em jogo. Será que o pecado de Cã foi simplesmente um ato de desrespeito? Ou existe algo mais sombrio e oculto por trás dessa história? E como o estado de embriaguez de Noé influenciou os eventos que se desenrolaram naquela tenda? Antes de entendermos o que realmente ocorreu na tenda de Noé, é importante relembrarmos rapidamente os eventos que levaram até esse momento. Após o dilúvio, que foi um julgamento divino sobre a maldade que havia se espalhado pela terra, Noé e sua família foram os únicos poupados por Deus. Eles saíram da arca para um mundo completamente renovado. E foi nesse momento que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e seus filhos, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa aliança, simbolizada pelo arco-íris, é um marco da história bíblica. É um tema que exploramos em detalhes em outro vídeo, cujo link você encontrará na descrição desse episódio. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos episódios, onde exploraremos as histórias bíblicas em ordem cronológica. Com o fim do dilúvio, Noé e sua família começaram a reconstruir suas vidas. Noé, sendo homem trabalhador e justo, decidiu se tornar agricultor, plantando vinhas para sustentar sua família e continuar o ciclo de vida na nova terra. A escolha de Noé por plantar vinhas não foi por acaso. A videira era uma planta valiosa na antiguidade, conhecida por suas múltiplas utilidades. Plantar vinhas fazia parte da tradição agrícola da época e era uma escolha natural para um agricultor que desejava estabelecer uma base sólida para sua família em uma nova terra. A videira, com sua capacidade de produzir por muitos anos, representava uma forma de sustento duradoura e uma fonte de alegria e comunhão, reforçando os laços familiares e a continuidade da vida após a grande destruição do dilúvio. No entanto, essa escolha teve um desdobramento inesperado. Noé, ao beber o vinho produzido de sua vinha, acabou embriagado, dando início a uma série de eventos que resultariam na maldição de Cã. Agora surge a pergunta: Noé sabia que o vinho o embebedaria ou foi por acaso? É difícil afirmar com certeza. Alguns estudiosos acreditam que Noé, sendo um agricultor experiente, poderia ter conhecido os efeitos do vinho, mas talvez não esperasse que a fermentação tivesse produzido um resultado tão forte. Outros sugerem que o incidente foi um acidente, um caso em que Noé, cansado e desprevenido, acabou bebendo além do que se pretendia. Seja qual for a verdade, o fato é que Noé se encontrou em um estado de vulnerabilidade extrema. Enquanto Noé dormia em sua tenda, nu e inconsciente, seu filho Cã entrou na tenda e viu a nudez de seu pai. A Bíblia nos diz isso em Gênesis 9, de 20 a 25, que Caim viu a nudez de Noé e depois contou aos seus irmãos, Sem e Jafé, o que havia presenciado. Mas a natureza do pecado de Cã é algo que os estudiosos discutem até hoje. Quando Sem e Jafé souberam do que havia acontecido, tomaram uma capa e, caminhando descosta para não ver a nudez de seu pai, cobriram Noé com respeito e reverência. Ao acordar, Noé soube do que havia ocorrido, e em um ato de profunda seriedade, amaldiçoou Cão, o filho de Cã, declarando que ele seria servo dos servos de seus irmãos. Mas por que Noé proferiu uma maldição tão severa? E por que essa maldição foi direcionada ao neto e não diretamente a Cã? Esses são os mistérios que levantam muitas questões sobre o significado profundo dessa história. Agora vamos explorar as diferentes teorias que tentam explicar o que realmente aconteceu naquela tenda. A teoria do ato sexual ilícito. A teoria mais controversa sugere que o pecado de Cã foi muito mais grave do que simplesmente ver a nudez de seu pai.
Essa interpretação foi popularizada no século XX por estudiosos como Harold Bloom, que argumentou que o texto bíblico pode estar usando uma linguagem eufemística para descrever um ato sexual ilícito. Bloom, em suas análises literárias da Bíblia, propôs que ver a nudez de Noé poderia ser uma expressão codificada para um ato de incesto. Ele e outros estudiosos modernos, como Thomas Homer, sugerem que o uso de termos como ver a nudez é uma expressão para relações sexuais em outros contextos bíblicos, como Levítico 18, onde a frase é claramente usada para descrever relações sexuais proibidas. Essa teoria se baseia na análise textual e na comparação com outras passagens bíblicas, explicando assim a gravidade da maldição que se seguiu. A ideia de que Cã cometeu um ato sexual ilícito contra Noé traz uma dimensão ainda mais sombria para a narrativa e justifica a severidade da maldição imposta por Noé. Lembrando que essa teoria é moderna, e não encontramos nenhuma menção a essa interpretação em registros mais antigos. No entanto, essa teoria também enfrenta críticas significativas. Muitos estudiosos apontam que a história bíblica em Gênesis 9 não fornece evidências diretas a um ato sexual, e a interpretação de ver a nudez como eufemismo para incesto ou abuso é considerada por algumas como uma extrapolação. Além disso, críticos argumentam que essa interpretação pode estar projetando preocupações modernas sobre o texto antigo, o que pode não refletir com precisão as intenções dos autores bíblicos. A teoria da castração de Noé. Uma teoria ainda mais radical e menos conhecida sugere que Cã castrou Noé enquanto ele estava inconsciente. Essa interpretação foi proposta inicialmente por alguns estudiosos bíblicos do século XX, que sugeriu que a ausência de descendentes adicionais de Noé, após o dilúvio, poderia ser um indício de que ele foi fisicamente incapacitado de ter mais filhos. Esses estudiosos que exploram essa teoria concentram-se em leituras simbólicas e não tradicionais do texto bíblico. Eles argumentam que a castração seria um ato de extrema violência e desonra, o que justificaria a severidade da maldição de Noé sobre Cã. No entanto, essa teoria enfrenta críticas significativas. Muitos estudiosos argumentam que a interpretação carece de evidências textuais diretas e que a Bíblia, sendo um documento meticulosamente detalhado em muitos aspectos, provavelmente teria mencionado um ato tão extremo se ele tivesse ocorrido. Além disso, críticos apontam que a ausência de descendentes adicionais de Noé pode ser explicada de maneira menos drástica, como a idade avançada de Noé ou simplesmente a falta de necessidade de mencionar outros filhos na história bíblica. A teoria da usurpação de autoridade. Uma terceira interpretação propõe que Cã, ao ver a vulnerabilidade de seu pai, tentou usurpar sua autoridade. Essa teoria sugere que Cã poderia ter tido intenções de assumir a liderança da família ao expor a fraqueza de Noé. No contexto da antiga sociedade patriarcal, a autoridade do pai era incontestável, e qualquer tentativa de desafiá-la ou subvertê-la era considerada uma ofensa gravíssima. A maldição sobre Cão, filho de Cã, seria então uma forma de assegurar que essa usurpação nunca se concretizasse. A teoria do desrespeito e da desonra. A teoria mais amplamente aceita é a do desrespeito e da desonra. Ela é considerada a interpretação mais próxima da realidade devido ao contexto cultural da época. Na antiga cultura do Oriente Médio, especialmente na sociedade patriarcal hebraica, a honra e o respeito dentro da família eram valores fundamentais. Ver a nudez de um pai era uma grave violação dessas normas culturais, algo que hoje pode parecer menos significativo, mas que na época era extremamente sério. Naquela sociedade, a nudez não era apenas uma questão de privacidade, mas também de dignidade e honra. A exposição da nudez de uma pessoa, especialmente de uma figura paterna, era vista como um ato de profunda humilhação e desonra. O patriarca era a figura central da família, e sua autoridade e honra eram inquestionáveis. Qualquer ação que comprometesse essa honra era considerada uma grave ofensa, com repercussões não apenas para o indivíduo, mas para toda a sua linhagem. De acordo com essa teoria, o pecado de Cã foi que ele viu a nudez de seu pai, um ato extremamente vergonhoso dentro daquele contexto cultural, e em vez de proteger a honra de Noé, ele saiu e contou a seus irmãos, Sem e Jafé, expondo a vergonha de seu pai. Isso foi interpretado como um ato de desrespeito e desonra pública. Em vez de agir com a reverência e respeito que a situação exigia, Cã escolheu expor a fraqueza de seu pai, violando uma norma fundamental de respeito filial.
Sem e Jafé, ao contrário, demonstraram o comportamento esperado naquela cultura. Eles tomaram uma capa e, caminhando disposta para não ver a nudez de seu pai, cobriram Noé com respeito e dignidade. Esse contraste entre as ações de Cã e as de seus irmãos é central para a interpretação dessa teoria. Mas ainda ficou uma pergunta no ar. Por que a maldição foi sobre os descendentes de Cã? A maldição de Noé não foi diretamente sobre Cã, mas sobre seu filho Cão e seus descendentes. Isso reflete a visão cultural da época, em que os atos dos pais frequentemente repercutiam sobre as futuras gerações. Na mentalidade antiga, especialmente no contexto bíblico, acreditava-se que as consequências do pecado podiam afetar toda a linhagem de uma pessoa. Ao amaldiçoar Cão, Noé estava não apenas respondendo à ofensa de Cã, mas também estabelecendo um julgamento que impactaria as gerações futuras. Essa maldição reforçava a gravidade do desrespeito de Cã, transmitindo as consequências de suas ações para sua descendência, perpetuando assim a desonra ao longo das gerações. Esse relato bíblico também nos deixa um aviso sobre os perigos da embriaguez. Noé, um homem justo e íntegro, se encontrou em uma posição vulnerável por causa do álcool. A embriaguez pode levar à perda do controle, exposição em situações de desonra e pode desencadear eventos com consequências graves e duradouras, como vimos no caso de Cã e Noé. Até hoje, o abuso de álcool continua sendo uma fonte de risco de potenciais tragédias, tanto em níveis pessoal quanto familiar. Se você acha esse tema importante e quer mais conteúdos assim, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais reflexões bíblicas como essa. No próximo vídeo do TC Histórias Bíblicas, vamos explorar as descendências dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Para onde foram seus descendentes? Onde se encontram no dia de hoje? E a grande pergunta, será que Cã é realmente o pai dos povos negros? Vamos investigar as linhagens, as nações que surgiram a partir dos filhos de Noé e como essas histórias ainda ressoam nos dias atuais. Não perca essa próxima análise intrigante. Deixe nos comentários qual teoria você acha mais provável. Foi um ato de desrespeito, uma tentativa de usurpação ou algo ainda mais sombrio? Estamos curiosos para saber a sua opinião.